Oi, galera, essa é a segunda parte do vídeo sobre arquitetura e sustentabilidade. Hoje eu vou entrevistar a Janu West. A Janu é uma arquiteta, ela tem mestrado em paisagismo e há mais de 15 anos ela tem um escritório próprio, onde ela faz design de interiores, ela trabalha com obra e ela também trabalha com urbanismo. Janu, obrigada por estar aqui hoje participando com a gente do programa. Vou fazer umas perguntas assim. Arquitetura não é a minha área, então eu entendo pouco. Eu fiz uma pesquisa antes para entender. E eu vi que tem várias certificações de sustentabilidade voltada para arquitetura. Tem o LEED, tem o HSQH, não lembro agora, parece que é uma francesa. Tem a Aqua, tem a BREEAM, que é uma bem antiga da Inglaterra. Mas eu também, o que eu percebo, né, assim, no meu parco entendimento sobre isso, que muitas empresas usam as certificações muito mais como marketing do que como sustentabilidade propriamente dita. Assim, primeira pergunta, né, o que você acha disso, das certificações e das empresas que utilizam isso como marketing? E como um arquiteto ele pode aplicar sustentabilidade numa obra que não necessariamente vai ter uma certificação? Tem como ser uma obra ser sustentável sem ter a certificação? Oi, Ju, tudo bom? Obrigada pelo convite. Acho que a gente tem que, como projetistas, né, e planejadores, tanto da parte da construção como de urbanismo, a gente tem que ter esse pensamento sustentável hoje e daqui para frente. Então, assim, os certificados, é claro que eles te dão parâmetros muito bacanas e você consegue criar uma dinâmica da obra, do pensamento de projeto, mas eles são muito difíceis, eles são caros, então para a gente ainda é muito incipiente esse processo. E vejo como você, eu acho que, na verdade, a gente tem que ser sustentável por princípio. Então, assim, o pensamento de projeto, ele tem que ser já raciocinado para pensamento dos resíduos diminuídos, como você pode, num projeto urbano, sensibilizar os usuários, que somos nós, homens, da cidade, do campo ou da área onde você está atuando, né? Então, assim, por exemplo, no meu mestrado, a gente trabalhava como é que a gente pode trabalhar o rio sem ser um pensamento de escoamento, que é uma coisa desde colônia, que o rio era escoamento dos resíduos, do lixo, né? do esgoto. Então, assim, você não via o rio como uma parte da integrante cidade, né? da cidade, quando o caso ou o mar, né? A gente aqui joga tudo, vai tudo no emissário. Vai tudo para Baía de Ninguém sabe para onde vai, né? Ninguém sabe para onde vai. Assim, sai, né? Assim, o lixo vai para onde? Né? Onde vai o lixão? Então, assim, na verdade, o arquiteto urbanista, ele tem essa atuação muito... na verdade, ele tem que ser muito sustentável no raciocínio dele a priori, né? Ele não pode deixar de ter esse raciocínio de sustentabilidade no trabalho dele nunca. Eu acho que a gente, não tendo certificações, tem que sempre pensar, quando está fazendo projeto de urbano, toda essa parte de infraestrutura urbana, que a gente chama, né, que são a parte de lixos e resíduos e etc. Sistemas urbanos, todos, né? Iluminação, né? Quais são hoje a gente tem tanta tecnologia, né? Como é que a gente faz energia solar trabalhar a favor? O arquiteto que trabalha com construção, né, projeto de residências ou prédios comerciais, também trabalhar isso, assim, raciocinar da onde vem o material que ele está especificando, a empresa é certificada, não é certificada, madeira que você está especificando no seu projeto, ela vem da onde? Né? Então, assim, são atuações indiretas que, na verdade, estão diretamente trabalhando a sustentabilidade. E aí eu vou dar só uma dica, ela falou de madeira, isso é bem interessante. A madeira não certificada, né? A madeira ilegal, na verdade, não a não certificada, a madeira ilegal, ela emite 215, mais ou menos. Vamos botar aí, mais de 200 quilos por metro cúbico. A madeira certificada, como ela tem, principalmente quando ela é da cadeia de custódia, que você tem todo o processo dela certificado ali, ela emite 14 quilos de CO2 por metro quadrado. Olha a diferença quando você faz uma opção de material sustentável. E aí, entrando nessa questão de, não de materiais, mas você falou do pensamento de sustentabilidade, né? Muita gente associa sustentabilidade a custo. E quando a gente vai falar de obra, né, você tem o custo da obra, mas você tem o custo de uso depois que aquela obra fica pronta. E aí você tem
paradigma, principalmente quando a gente está falando de obras para classe baixa, Minha Casa Minha Vida, que o custo da obra ele tem que ser muito baixo para poder compensar. Mas aí o que acontece? Você não escolhe os melhores materiais, você escolhe materiais que são menos sustentáveis, que o ciclo de vida dele é menor, então ele vai ter que ser trocado em pouco tempo. E aí você não tem o olhar, você faz um projeto, né? Você projeta alguma coisa que não vá contemplar a luz natural. Então, assim, o uso dele, depois que a obra está pronta, o custo do uso acaba ficando maior. Como é que o arquiteto, né, que está lá no projeto ainda, no planejamento, como é que ele lida com isso, né? Como é que você consegue convencer um cliente e falar, olha, o custo da obra ele pode ser mais caro, mas ele se paga ao longo do tempo? Na verdade, o raciocínio é justamente esse. O arquiteto urbanista, ele tem que raciocinar o projeto dele com todas essas variáveis. Posicionamento em relação ao sol, porque aí eu tenho um aproveitamento de iluminação natural, principalmente no Brasil, que a gente tem um sol constante. Então, assim, é fundamental que esses conceitos de posicionamento da edificação em relação à insolação sejam atentados, ventilação... Conforto térmico, que são, na verdade, é o que a gente chama de conforto ambiental. Então, assim, toda a parte de iluminação, ventilação, aí vem depois especificações de materiais, e aí a gente consegue melhorar vendo procedências e quais são as durabilidades do material. Então, isso faz parte do projeto, isso é o pensamento. Então, você tem que ter a consciência, você profissional, tem que ter a consciência dessas especificações, desse projeto, atentar a todas essas dinâmicas. Isso faz parte lá da nossa graduação. Você não precisa ser especialista em a parte ambiental ou de sustentabilidade para... não precisa ter esse raciocínio ecológico. O raciocínio do arquiteto, quando vai fazer um projeto de arquitetura, custo-benefício, ele tem que atentar a isso. Se ele não atenta, a gente está fazendo especulação imobiliária. Cria esses paredões, esses materiais que refletem muito. Que, na verdade, a gente é homem e meio, então a gente não separa isso. O que é construído está afetando direta e indiretamente o ser humano. Então, assim, não tem jeito. E aí, pegando um pouco, né, não está aqui no script também, mas você falou, né, como a construção afeta a relação com a cidade, né? E aí a gente pensa assim, durante muito tempo, o urbanismo, principalmente aqui no Rio de Janeiro, eu via como condomínios e vias expressas. Eram essa a entrega que a gente tinha de um urbanismo, né? Só que hoje a gente está tendo uma consciência muito maior na a relação do uso do solo, como é que... eu pertenço àquele espaço me pertence. Como é que você vê o urbanista, né, desse ponto de vista? Eu já falei isso no primeiro vídeo, mas eu vou repetir aqui, o meu livro favorito se chama Capitalismo Natural, e aí ele fala de sustentabilidade sobre várias óticas. E aí tem uma frase, ela está dentro, que fala como a sustentabilidade pode contribuir para cidades melhores. E aí tem uma fala que diz assim... ao contrário do que a maioria das pessoas acredita, a solução para os transportes, para os automóveis, ela não está no transporte público coletivo, mas sim em cidades melhores, em bairros melhores. E aí, como é que você vê, né, esse urbanismo, assim, um urbanismo que está dentro do conceito, mas ele durante muito tempo ele foi relegado, mas está sendo muito demandado para o futuro. Assim, as cidades, a gente está passando aí a gente tem 7 bilhões e 800 milhões de pessoas no mundo. Em 2050, a gente vai ter 10 bilhões. A gente vai ter uma urbanização muito maior. Assim, o Brasil hoje, eu não sei se é o BGE que diz isso, mas é 90% urbanizado. E a tendência, até por questões de mudanças climáticas, é você ter uma migração de pessoas para as cidades. E aí as cidades vão ficar muito mais cheias do que elas já são hoje. Como é que o urbanista do futuro ele vai pensar a questão da cidade, o que vai mudar na cidade, o que precisa mudar na cidade para ela estar preparada para essas questões de mudanças climáticas, refugiados climáticos, impactos de biodiversidade, e aí uma série de fatores, de consequências que vão surgir por conta da sustentabilidade. Como é que você vê esse futuro do urbanista? E é difícil a pergunta, né? A pergunta é boa. Não, na verdade, a gente tem que criar aqui no Brasil a conscientização de que precisa existir um planejamento urbano.
A gente não tem cidades planejadas, salvo Brasília, que na década de 60 foi planejada. Mas ela foi planejada para 500 mil pessoas, hoje já tem mais de 2 milhões. Exatamente, não se renovou isso. Tem outras cidades, né? Tocantins, Goiânia, temos algumas cidades, mas a gente mudou, o mundo mudou e aí a gente tem que ver essas novas demandas. Então, assim, fundamental é ter o pensamento antes de deixar crescer. Porque aqui acontece, abrem a via, constroem as casas em volta e não se pensou nada, não se fez nem a infraestrutura urbana. Então, assim, é fundamental ter o raciocínio de um planejamento. O que já está construído pode ser modificado, é claro que é mais moroso o processo, mas a gente tem como solucionar. Pode-se pensar em umas cidades menos quentes, criar tetos verdes, e aí a arquitetura vai associando a cidade, porque tudo, de novo, é aquela coisa, a gente é um só, né? O meio e o homem, e começar a pensar raciocínio de energias alternativas. Por que não? Energia solar para abastecer cidades, a eólica, né? Por que a gente não começa a pensar e criar esses campos, de novo, macro pensamento, para usar depois isso, o benefício para o urbano local, né? Então, assim, é fundamental que se crie o pensamento sempre antes da construção, porque a gente está aqui sempre correndo atrás do que foi construído e não pensado. Sempre quando é pensado, ele sempre vai funcionar melhor, né? E você vê isso como uma carreira de futuro, porque durante muito tempo, a formação é arquitetura e urbanismo, isso. Mas o urbanismo sempre ficou muito jogado para trás, você vê muito poucos urbanistas, então a pessoa acaba mais indo, até por questões de mercado de trabalho mesmo, indo para arquitetura. Você acha que hoje quem quer estudar arquitetura e urbanismo, mas para se focar em urbanismo, tem campo de trabalho? Tem campo de trabalho, mas infelizmente a gente depende muito de licitação pública, porque isso é uma questão que é muito mais abrangente, não é uma questão de um cliente particular que vai te contratar e que aí você pode ter soluções e dar soluções sustentáveis, né, num raciocínio total. Mas eu sempre acho que o urbanismo é do futuro e com esses raciocínios ambientais. A gente tem leis ambientais muito legais, só que não se cumpre nada. Eu trabalho muito com a área hospitalar e, assim, resíduo hospitalar é um problema. As pessoas não têm nem consciência. É o que eu falo, assim, a gente não tem consciência como sociedade de que produzimos lixo e que o lixo vai embora. Então, quando você começa a questionar essas coisas, as pessoas começam, realmente, mas precisa tudo isso? Precisa, porque a gente está no mundo, o mundo é um só, né? E aí, só lembrando, ela falando, né, de resíduo hospitalar, esse ano a gente está comemorando 30 anos do acidente com Césio, que foi lá em Goiânia, e que era um resíduo hospitalar de radioterapia, e que não foi descartado corretamente. E aí você teve, não lembro quantas mortes, mas você teve um impacto muito grande que as pessoas sofrem até hoje. Então, exatamente. É esse tipo de preocupação. O profissional, arquiteto, urbanista, ele tem que ter essa consciência como cidadão e como profissional mesmo. Então, assim, a gente tem que sempre conscientizar todo mundo. Seja com um belo projeto, valorizando o rio, que o rio vira uma parte integrante, ou o mar, porque a praia a gente usa mais, o rio a gente usa menos, mas ter essa consciência de que eu não posso largar meu lixo de plástico na areia, porque o mar vem, toma e isso vai para o oceano. Pensar outras questões menores de escolha de lâmpada. Janu, né? Obrigada, adorei ficar conversando aqui com você. Aprendi bastante, também é uma área que eu não conheço, aprendi bastante. Espero que vocês tenham gostado. Assistam o vídeo, curtam a gente nas redes sociais e a gente se vê. Tchau!